Nós iniciaremos hoje à noite aqui na nossa igreja uma série expositiva do Evangelho de Jesus, escrito por Marcos. Uma exposição de Marcos que descreve esse Jesus como o servo sofredor. O nosso desejo nessa série é percorrer os relatos de Marcos acerca da vida de Jesus. E quando nós lemos Marcos, nós temos esses relatos nos apresentados em duas grandes temáticas. Primeiro, Marcos nos apresenta a identidade de Jesus como rei sobre todas as coisas. Jesus é o rei sobre todas as coisas e deve governar sobre as nossas vidas. E nós vemos isso do capítulo 1 ao capítulo 8 de Marcos, essa grande ideia desse Jesus que é o rei sobre todas as coisas. E do capítulo 8 ao capítulo do 9 ao 16, nós vemos a missão de Jesus e o seu propósito de morrer na cruz. Nós poderíamos talvez resumir o propósito do livro destacando o que Marcos deseja produzir no coração dos seus leitores um compromisso de fé com Jesus Cristo, que é esse servo de Deus e o sacrifício pela humanidade. Ao estudarmos esse livro, ou esse evangelho segundo Marcos, nós temos alguns objetivos, nós temos alguns propósitos ao percorrer esse evangelho. O primeiro deles é que nos dá condições de aprendermos mais sobre a vida, ministério e a obra de Jesus. E aprendendo mais sobre a vida, o ministério e a obra de Jesus, nós podemos agir como Cristo agiu. Nós queremos e precisamos ter as mesmas atitudes de Cristo. Nós, como discípulos de Jesus, devemos seguir os seus passos, servindo com dedicação sacrificial ao nosso Senhor. E nesse livro nós somos desafiados a seguir a Jesus e estarmos comprometidos com o nosso Senhor. Nós somos desafiados a fundamentar a nossa vida no Evangelho e exaltar, glorificar a pessoa de Cristo Jesus. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo em Marcos, capítulo 1, verso 1. Talvez você diga assim, o pastor introduziu a mensagem dizendo que iniciaremos hoje à noite a série. É verdade que nós vamos começar a reflexão do livro hoje à noite, mas a minha proposta nessa manhã, nesse tempo de reflexão, é fazer uma introdução do livro de Marcos. Ter a ideia de algumas coisas básicas desse livro que precisa estar na nossa mente como pano de fundo. Marcos 1, capítulo 1, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Talvez numa versão mais atualizada, diria assim, a boa notícia que fala a respeito de Jesus Cristo, o Filho de Deus, começou a ser dado. A boa notícia que fala de Jesus Cristo, o Filho de Deus, começou a ser dada. Pai, obrigado pela Tua palavra, ó Pai, palavra que nós já cantamos, já declaramos, ó Pai, a nossa dependência do Senhor. Nós dependemos do Senhor também para a exposição da Tua palavra. Pai, fale aos nossos corações, ó Pai, nos faz sensíveis à Sua voz. Essa é a minha oração nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Essas são as palavras iniciais do primeiro verso deste evangelho. As boas novas, a boa história que Deus providenciou, a salvação mediante a obra, a vida, a morte e ressurreição de Jesus. É assim que Marcos introduz, é com essas palavras introdutórias que Marcos faz a abertura do seu evangelho. Mas eu quero que você segure esse verso aí que nós vamos voltar nele. Mas quando nós olhamos, eu já disse das duas grandes temáticas de Marcos, quando nós olhamos o evangelho de Marcos, ou segundo Marcos, nós vemos que ele registra a história do ministério público de Jesus. O ministério de Jesus começa ali, desde o seu batismo até a sua ressurreição, a descrição desse ministério. E sua intenção, Marcos tem claramente uma intenção de contar a história de Jesus para nós. Contar quem é esse Jesus
explicar a sua morte e explicar a sua ressurreição. Marcos é considerado um daqueles que nós chamamos de evangelhos sinóticos. E o termo sinótico vem de duas palavras gregas, mas cujo significado é ver conjuntamente. Então, Mateus, Marcos e Lucas tratam basicamente dos mesmos aspectos da vida e do ministério de Cristo. Os evangelhos sinóticos, desses evangelhos sinóticos, né, Mateus, Marcos e Lucas, Marcos é o mais breve. Se você já leu Marcos, você sabe que Marcos tem 16 capítulos, os outros têm um pouco mais de capítulo. Mateus, os capítulos são muito mais longos, Lucas também. Marcos é um evangelho de movimento. O evangelho de Marcos é considerado o primeiro evangelho a ser escrito. Portanto, é o livro mais antigo que nós temos a respeito de Jesus Cristo, que nós temos conhecimento. Aí você olha e você fala assim, mas na minha Bíblia primeiro é Mateus. Concordo, as cartas paulinas na sua Bíblia primeiro não é Gálatas nem Tessalonicenses, é? Mas as primeiras cartas que Paulo escreveu são Gálatas e Tessalonicenses. A Bíblia tem uma ordem, uma estrutura que não cabe aqui nesse momento a gente falar, mas Marcos é provavelmente o evangelho mais antigo a respeito de Jesus Cristo que nós temos conhecimento. Não existe um consenso unânime sobre isso, mas muitos estudiosos consideram que esse evangelho serviu de fonte, serviu de base para os outros evangelhos. É o primeiro relato que nós temos da vida de Cristo que a humanidade conheceu. E é interessante que o evangelho de Marcos, assim como os outros evangelhos, ele é totalmente anônimo, ou seja, o autor não revela a sua identidade. Mas a igreja, a tradição da igreja ao longo dos anos, atribuiu esse livro a Marcos. Ou João Marcos. João, seu nome hebraico, Marcos, seu nome romano. E ele escreveu esse evangelho em Roma, tendo Pedro como sua fonte principal. E como nós sabemos disso, se nós lemos o evangelho e nós não vemos Marcos se identificando, nós não temos a datação do evangelho para dizer que ele é mais antigo. Como nós sabemos isso? Estudiosos vão nos dizer que ocorreu uma associação muito próxima entre Marcos e o apóstolo Pedro. Um bispo de Herápolis, no início do segundo século, esse bispo chamado Papias, ele classificou Marcos como o intérprete de Pedro, aquele que registrou as memórias, os sermões de Pedro. Justino Marte, ao escrever por volta de 150 depois de Cristo, refere-se ao Evangelho de Marcos como as memórias de Pedro e sugere que o livro foi escrito na Itália. Escrevendo em 185 depois de Cristo, Irineu chamou Marcos de os discípulos e o intérprete de Pedro e observou que o segundo evangelho consiste no que Pedro havia pregado sobre Cristo. Nenhuma tradição da igreja, pegando dos pais da igreja que nós chamamos, nenhuma tradição da igreja e nenhum pai da igreja atribuiu o evangelho a alguém outro que não seja Marcos. E esse é o único Marcos que nós conhecemos com destaque no Novo Testamento, João Marcos. Outro ponto importante é que, embora Marcos não tenha sido diretamente um discípulo de Cristo, seguramente ele presenciou muitos fatos da sua vida, visto que ele morava em Jerusalém e a sua casa tornou-se um ponto de encontro da igreja. Então Marcos tinha relatos, Marcos tinha informação, caminhou com Pedro, e nós vamos ver aqui que na casa de Marcos a igreja estava ali. Agora, se o nome desse livro, deste evangelho, deriva de João Marcos, a pergunta para nós aqui é: quem foi esse João Marcos? Quem foi esse João Marcos, que não foi o discípulo de Jesus, dos 12 que nós consideramos, que escreveu esse evangelho, que ouviu de Pedro e começa a relatar as palavras de Jesus? Vai lá comigo para Atos, capítulo 12, verso 12.
Atos 12, 12. Nós vamos ver aqui que Marcos era filho de uma mulher chamada Maria, uma cristã que hospedava cristãos em sua casa. E isso vai nos demonstrar que João Marcos tinha familiaridade com a igreja desde a sua juventude. Atos 12, 12. Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando. Então nós temos aqui que Marcos é filho de Maria, uma crente que hospedava a sua igreja na sua casa, e Marcos é relatado como alguém, esse João Marcos, que participou da primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé, Atos 12, 25. Você está no 12, vai lá para o verso 25. Tendo terminado a sua missão, Barnabé e Saulo voltaram de Jerusalém, levando consigo João, também chamado Marcos. Marcos saiu de Jerusalém com Paulo e Barnabé e foi morar em Antioquia da Síria, de onde saiu com eles, como nós lemos aqui, para a primeira viagem missionária na região da Galácia. Marcos era um auxiliar de Barnabé e Saulo nessa primeira viagem, Atos 13, 5. Vai lá comigo, para o verso 5. Chegando em Salamina, proclamaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. João estava com eles como auxiliar. Esse João é Marcos, João Marcos. Marcos, ele também é muito conhecido, quem conhece um pouco a história bíblica sabe que ele desistiu da viagem. Lembram disso? E essa desistência dele gerou uma chamada, entre aspas, na linguagem popular, uma treta muito grande entre Paulo e Barnabé. Atos 13, 13. De Pafos, Paulo e seus companheiros navegaram para Perge, na Panfilha. João os deixou ali e voltou para Jerusalém. Ele desiste da viagem no meio do caminho, e Marcos depois vai ser rejeitado por Paulo quando eles estão se dirigindo à segunda viagem, em Atos 15, de 37 a 40. Atos 15, a partir do verso 37. Barnabé queria levar João, também chamado Marcos. Mas Paulo não achava prudente levá-lo, pois ele, abandonando-os na Panfilha, não permanecera com eles no trabalho. Tiveram um desentendimento tão sério que se separaram. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo escolheu Silas e partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Passou então pela Síria e pela Cilícia, fortalecendo as igrejas. Paulo aqui rejeita João Marcos porque ele abandonou, e a gente precisa fazer um trabalho, e nós não vamos levar ele conosco, e há um rompimento aqui de trabalho entre o relacionamento de Barnabé e Paulo. Agora, olha que interessante, quem foi o discipulador de Paulo? Barnabé. Barnabé caminhou Paulo nos primeiros relacionamentos, apoiou ele, fez a ponte com a igreja de Jerusalém, e nesse momento aqui, Deus tem um propósito muito específico e usa uma situação e eles caminham, cada um para o seu lugar. Tem um livro chamado Etapas na Vida de um Líder, Robert Clinton, e ele vai dizer essas etapas de quando muitas vezes um discípulo, num propósito de Deus, ele tem uma função diferente e precisa haver esse rompimento, porque aquele que foi discipulado, Deus tem um propósito muito maior do que aquele, maior na proporção daquilo que a gente consegue enxergar, e não diante de Deus, daquilo que Ele deseja fazer. E aqui é um rompimento, houve essa desavença entre eles, e Barnabé deixa Paulo e parte para uma nova frente missionária, levando consigo a Marcos para Chipre, sua terra natal. Agora, o que você pensaria de João Marcos depois dessa briga? O cara desistiu da viagem, o cara teve a oportunidade de caminhar com Paulo, que hoje nós sabemos quem é Paulo, estava lá do lado do Barnabé, desistiu, deve ter ficado frustrado a vida inteira.
pensando naquilo que Deus ainda poderia fazer. Agora, vai lá comigo para Colossenses, capítulo 4, verso 10. Que eu quero ainda ver com vocês alguns relatos da história de João Marcos. Colossenses capítulo 4, verso 10. Aristarco, meu companheiro de prisão, envia saudações, bem como Marcos, primo de Barnabé. Vocês receberam instruções a respeito de Marcos, e se ele for visitá-los, receba. Nós temos aqui duas informações. A primeira é que Marcos era primo de Barnabé. E se Paulo escreve Colossenses da prisão, quem está com Paulo lá na prisão? Eu e você? Quem que está com Paulo lá na prisão? João Marcos. 4:10. Aristarco, meu companheiro de prisão, envia saudações. Ele está aqui, Aristarco está aqui comigo. Bem como aquele que também está aqui, Marcos, primo de Barnabé. Vocês receberam informações, instruções a respeito de Marcos, e se ele for visitá-lo, receba. Filemão, verso 24. Filemão é um daqueles que não tem capítulo. Filemão 24. Vamos ler o 23 também. Epáfras, meu companheiro de prisão, por causa de Cristo Jesus, envia saudações, assim como também Marcos, Aristarcos, Demas e Lucas, meus cooperadores. A carta de Filemão, ela foi escrita no intervalo entre a primeira e a segunda prisão de Paulo em Roma. E Paulo destaca que nesse tempo Marcos era o seu cooperador. 2 Timóteo 4:11. Segundo Timóteo 4:11. Só Lucas está comigo. Traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. É interessante que aqui no 2 Timóteo, Paulo está no final do seu ministério, Paulo está preso, já pronto para ser julgado, para morrer, e ele fala que quem é útil para ele no ministério? Marcos. É interessante que isso nos prova como é possível uma mudança de conduta a respeito de alguém, acerca de alguém, e como a gente precisa trabalhar em submissão àquilo que Deus dirige à sua igreja. 1 Pedro 5:13. Porque nós falamos, e os pais da igreja dizem que João Marcos era um assistente de Pedro. Em nenhum momento nós linkamos ainda Marcos com Pedro, certo? 1 Pedro 5:13. Aquele que está em Babilônia, também eleita, envia saudações, e também Marcos, meu filho. Marcos teve um estreito relacionamento com Pedro. O apóstolo Pedro chama Marcos de meu filho. Possivelmente, alguns vão dizer que o próprio Pedro o tenha levado a Cristo, ou seja o seu pai na fé. E quando Pedro foi solto da prisão, alguns vão dizer que foi para a casa de Maria, mãe de Marcos, onde a igreja estava reunida, que ele foi. Agora há também uma informação que algumas pessoas colocam para nós, e aí eu não gosto de trabalhar com suposições, mas é importante. Marcos 14, versos 51 a 52. Um jovem vestindo apenas um lençol de linho estava seguindo Jesus quando tentaram prendê-lo. Ele fugiu nu, deixando o lençol para trás. Marcos é apontado por alguns estudiosos, não há um consenso sobre isso, como esse jovem aqui, que se vestiu
com apenas um lençol ali para ver Jesus. Isso é informações que estudiosos colocam. Nós não temos base bíblica para afirmar isso. E alguns vão dizer que por isso, nesse tempo, ele era apenas um seguidor casual de Cristo. Agora, quando nós lemos, e aqui eu só introduzi o autor, quem é João Marcos? E nós percorremos um pouquinho a sua vida. Quando nós lemos o Evangelho de Marcos e o estudamos, como faremos ao longo desse ano, nós percebemos claramente que Marcos é o mais compacto, como eu já disse, dos 4 evangelhos. E essa brevidade, ou seja, ser mais conciso, ocorre do fato que Marcos inclui menos histórias em seu evangelho do que os outros evangelistas. O evangelho de Marcos, ele é caracterizado pela ação e não pelos longos discursos. Para aqueles que consideram, e a grande maioria considera isso, Marcos como uma fonte, como a principal informações, ou como a primeira informações que nós temos sobre Jesus, eles acreditam que Marcos pode ter sido escrito na década de 50, ou no começo da década de 60. Outros entendem que o livro foi escrito um pouco antes da destruição de Jerusalém, então foi escrito em até 70 depois de Cristo. Não existe um consenso, isso para boa parte dos livros da Bíblia, sobre a data da sua redação. Mas é verdade que ele deve, estudando um pouco a história bíblica, ele deve ter sido escrito em 55 e 70 depois de Cristo. E Marcos escreve o seu evangelho de Roma, uma vez que Marcos está presente com Paulo em sua primeira prisão, é chamado para estar com ele em sua segunda prisão, ou seja, ele passou um tempo grande em Roma, e o consenso geral entre os estudiosos é que Marcos foi escrito de Roma para os cristãos que viviam em Roma. Marcos, ele foi escrito para satisfazer o pedido urgente do povo de Roma, por um resumo dos ensinos de Pedro. Então Marcos, ele escreve para leitores romanos. Eu vou citar um pastor e ex-professor, Marcelo Berti, ele diz assim: o autor nos convida a entrar na história de Jesus como se pudéssemos participar com ele e seus discípulos dos eventos narrados nesse livro. A cada cena, história, diálogo, nós somos convidados a aprender mais sobre quem ele é e o que ele espera de nós como seus seguidores. Marcos deixa evidente o que Jesus fez, quem Jesus era, e ao lermos o livro, nós vemos que Jesus, ele realiza milagres, ele ensina verdades maravilhosas, ele prepara pessoas para o reino de Deus. Mas ao mesmo tempo, Marcos descreve para nós que ele era o Messias. Ele é o Filho de Deus, o Filho do homem, o profeta, o servo sofredor de Deus. E um dos grandes temas teológicos do Evangelho de Marcos, é o discipulado. Porque nós vemos em Marcos Jesus chamando, Jesus instruindo os seus discípulos e enviando os seus discípulos. Marcos é considerado por muitos um evangelho de ação, onde as multidões estão continuamente cercando Jesus, cujas ações de Jesus são procedidas por uma palavra grega traduzida por imediatamente, ou logo em seguida, logo depois. E essa palavra é usada aproximadamente 41 vezes neste evangelho. Nós podemos dar alguns exemplos de como Marcos, e eu estou volto a repetir uma introdução, e nós poderíamos dar alguns exemplos de como Marcos destacou essas ações. E eu vou exemplificar utilizando 6 dessas ações, mas Marcos descreve informações sobre os feitos ou ações de Jesus que totalizam aproximadamente 72 dessas ações. Olhando Marcos rapidamente, se você voltar a sua Bíblia para o capítulo 1 lá de Marcos, e ver os versos 16 a 20, você vai ver Jesus chamando os primeiros discípulos. Se você avançar um pouquinho mais, Marcos 1, de 21 a 28, você vai ver que Jesus ensina e expulsa demônio na sinagoga de Cafarnaum. Se você for lá para o capítulo 4,
de 35 a 41, você vai ver Jesus acalmando uma tempestade. Marcos capítulo 5, de 1 a 20, você vai ver Jesus expulsando muitos demônios de um homem. Marcos capítulo 12, de 38 a 40, Jesus ele critica os escribas. Marcos capítulo 15, de 21 a 41, Jesus é crucificado e morto. Marcos deixa evidente para nós, nessas ações, quem Jesus era, o que ele veio fazer e o que ele requer dos seus seguidores. E isso tem uma aplicação muito útil para nós. Precisamos saber quem Jesus é e quem Jesus era desde aquele tempo. Qual é a sua obra, o que ele veio fazer e o que ele requer de nós que somos os seus seguidores. E Marcos vai nos nortear nisso. Nós sabemos, ao longo dos evangelhos, e Marcos também nos fala isso, que havia uma diferença entre as percepções que as pessoas tinham da sua identidade e a convicção que os seus discípulos começavam a amadurecer e a aprender. Quando nós lemos os evangelhos, e especificamente aqui Marcos, nós vemos, de acordo com a opinião pública, alguns diziam que ele era João Batista. Outros diziam que ele era Elias ou outro profeta, e de acordo com os 12, nessa convicção que eles começam a ter de Jesus, ele não era outro profeta, mas ele era o Cristo, o cumprimento de toda a profecia. E por isso Marcos descreve para nós essa identidade de Jesus. Marcos explica para nós o que Jesus veio fazer. Marcos explica que depois que os 12 perceberam, não de forma total, porque nós vamos ver muitas dúvidas, Jesus deposita toda a sua ênfase, depois que eles percebem, entendem, ou têm informações da sua identidade, Jesus deposita toda a sua ênfase na cruz. A partir do capítulo 8, até o final desse livro, está descrito a história da cruz. A missão de Jesus, o Filho de Deus, o servo sofredor. E é interessante que o livro deixa para nós registrado que o Filho do Homem precisava sofrer muitas coisas. O Filho do Homem precisava sofrer, ele não seria servido, ele veio para servir, ele é o servo que sofreria. Ele descreve que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. E ele deixa evidente para nós também o que Jesus requer dos seus seguidores. Jesus também chamou a multidão para perto de si e disse: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Jesus ele falou da sua crucificação, mas ele também passou Ele fala da sua crucificação, desculpa. Mas ele também fala ele passa a informação da sua cruz, mas ele transita pela nossa. E descreve o discipulado em termos de abnegação, de renúncia. E as perguntas fundamentais que talvez nós caminhamos e construímos ao longo da nossa vida, são respondidas e abordadas por Marcos. Quem Jesus é? O Cristo. O que ele veio fazer? Sofrer, servir e morrer. O que ele pede dos seus discípulos? Tomar a sua cruz, segui-lo, atravessando a morte pela abnegação e entrando na glória da ressurreição. Esse é o caminho. Quem Jesus é? O Cristo. O que ele veio fazer? Servir, sofrer, morrer, ressuscitou. Mas o discípulo dele tem uma tarefa de pegar também a sua cruz e viver uma vida de renúncia para que ele seja glorificado através da vida dele. Agora com isso, e para finalizar, eu quero voltar com você lá para o verso 1. Que foi o primeiro trecho que nós lemos aqui. Os escritores, Marcos 1, os escritores da antiguidade, normalmente eles começavam com uma dedicação formal, descrevendo o propósito do livro, ou com uma linha de abertura, trazendo os primeiros assuntos discutidos. É como se você tivesse um prefácio de um livro.
e você, ou a introdução do livro, e você lesse o que você vai ler em todo aquele livro. E Marcos, ele escolhe a sua introdução e nos lembra da atividade de Deus na história. No princípio, Deus criou o mundo. Assim também, agora na era do Evangelho, essa era é manifestada quando o Filho de Deus se torna um ser humano em Jesus Cristo. Princípio do Evangelho de Jesus. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Eles nos situam no meio do objetivo e da finalidade de Marcos. Marcos, ele escreve um evangelho. Marcos, ele escreve um relato, a alegre mensagem de Jesus Cristo, que é o Filho de Deus. Marcos, ele começa então o seu livro com uma declaração da natureza do conteúdo do livro. Trata-se de um evangelho, uma proclamação às boas novas de triunfo, de vitória e libertação. O conteúdo é sobre Jesus, o Filho de Deus, o Messias. Marcos deixa evidente para nós qual é o conteúdo do seu evangelho. É Jesus Cristo, o Filho de Deus. E serve de início da boa notícia acerca dele. Queridos, o evangelho está centralizado na pessoa de Jesus Cristo. O conteúdo do evangelho é esse Jesus Cristo, sua vida, sua obra, sua morte, sua ressurreição, seu governo e a promessa da sua segunda vinda. Jesus é apresentado como o Filho de Deus e também como o Cristo. E é interessante que Cristo é a palavra grega, equivalente ao hebraico, ao aramaico ali para Messias, que significa ungido, no sentido de alguém escolhido por Deus para uma tarefa especial. Nesse caso, para introduzir o reino de Deus. Estudando sobre o texto, um certo estudioso nos apresenta que há 3 começos mencionados na Bíblia. Primeiro, no princípio era o verbo, João 1:1. Esse princípio está antes do tempo. Está no cerne da eternidade, ele não pode ser datado. Segundo, no princípio criou Deus os céus e a terra, Gênesis 1:1. Esse começo é quando nos movemos da eternidade para o tempo. Nenhum estudioso conseguiu precisamente datar esse princípio, embora ele esteja dentro do tempo. E terceiro, o princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Esse princípio, ele tem início quando Jesus Cristo se fez carne. Jesus Cristo é o Evangelho. E esse princípio, ele pode ser datado. Marcos, ele fala para nós do princípio do Evangelho. E no Novo Testamento, esse termo Evangelho é a palavra traduzida do grego que se refere à boa notícia. Uma informação que produz alegria, produz satisfação. As boas novas sobre Jesus Cristo. E qual é a boa notícia? Cristo, o Filho de Deus, o Salvador. Cristo é o Evangelho. Cristo é a boa notícia. O Evangelho é a história de salvação em Jesus. O Evangelho é o poder, é a manifestação da graça de Deus em Jesus Cristo, que se entregou por nossos pecados para nos salvar, para nos reconciliar, para nos regenerar, para nos dar nova vida, para uma vida de esperança, segundo a vontade de Deus. E ao longo das Escrituras, nós encontramos o conteúdo desse Evangelho, dessa boa nova que transforma vidas e que reconcilia aqueles que estão afastados. Esse Evangelho que fortalece o cansado, que renova a nossa esperança e que nos lembra da misericórdia, do amor e do cuidado de nosso Deus. O ponto central de Marcos não somos eu e você. O ponto central de Marcos não é a história que a gente quer escrever na nossa vida. O ponto central de Marcos não é as promessas, entre aspas, de Deus para a sua vida. O ponto central de Marcos não é aquilo que você acha que tem que ser e que você coloca no centro e constrói tudo em volta daquilo. O ponto central de Marcos é escrever sobre Jesus Cristo.
o Filho de Deus, que morreu na cruz para nos salvar, para nos perdoar. E por isso Marcos começa dizendo: Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. O ponto central das boas novas é Jesus, o Messias, que se revela como o Filho de Deus. Dá início à era do reino de Deus através de Jesus. Jesus é o Messias e o Filho de Deus. Esse é o eixo, essa é a natureza da mensagem do reino. Os judeus aguardavam, sim, a vinda do Messias. Mas eles não esperavam que o Messias fosse um ser divino e humano ao mesmo tempo. Nem que ele sofresse, morresse e ressurgisse dos mortos para a salvação do pecado. Os judeus tinham a esperança que Deus viesse a usar uma figura puramente humana, um rei, para trazer o livramento militar da dominação romana. Uma pessoa de poder, uma pessoa de status, um líder nacional. E Marcos inicia a sua mensagem, revelando para nós a essência do Evangelho: Jesus Cristo. É verdade que ele escreve para os romanos, e esse pensamento de Messias estava muito atrelado aos judeus, mas mesmo escrevendo para os romanos, já logo no início ele descreve o título dele de Senhor, a sua missão redentora e a sua divindade. Ele é apresentado com um título de alguém que tem autoridade, de alguém que tem poder, de alguém que tem senhorio. Ele é plenamente homem, Jesus, mas ele é ungido de Deus, o Cristo. Ele é plenamente divino, Filho de Deus. Eu quero caminhar para a conclusão, relembrando que essa será a nossa jornada. Percorrer os relatos de Marcos acerca da vida de Jesus, que nos é apresentados nessas duas grandes temáticas que eu falei: a identidade de Jesus como Rei sobre todas as coisas, e a missão de Jesus e seu propósito em morrer na cruz. Porque nós precisamos sair daqui fundamentados numa verdade que Marcos nos apresenta e constrói ao longo do seu livro, dizendo: o Evangelho não é uma lei que exige de mim e de você a quitação de uma dívida. O Evangelho é um anúncio bem-vindo de que Jesus pagou tudo na cruz. É uma mensagem a ser proclamada, uma mensagem a ser aceita, e o objetivo da Bíblia toda vem do alto, vem de Deus, e nos apresenta esse Evangelho. Citando um teólogo, Gruden, ele vai dizer assim: o mais impressionante milagre de toda a Bíblia é o fato de que o Filho de Deus infinito, onipotente e eterno, tornou-se homem e juntou-se à natureza humana para sempre. De modo que Deus infinito se tornou uma pessoa com a natureza finita do homem. Permanecerá pela eternidade o mais profundo milagre e o mistério mais impenetrável de todo o universo. Por isso, nós queremos estudar o princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. A boa notícia que fala a respeito de Jesus Cristo, o Filho de Deus, começou a ser dada. Essa boa nova sobre Jesus, o Filho de Deus assumindo uma natureza humana, nos reconciliando com Deus. A obra salvadora de Deus em seu Filho Jesus Cristo. E um chamado à fé nele. Jesus é muito mais do que um mensageiro do Evangelho. Jesus, ele é o Evangelho. A boa nova de Deus estava presente em sua vida, nos seus ensinamentos e na sua morte expiatória. Queridos, que ao percorrermos esse livro, nós possamos de fato aprender mais sobre a vida de Jesus. Aprender mais sobre o ministério, a obra de Jesus, e que nós possamos agir mais como Cristo agiu, ter mais as mesmas atitudes de Jesus,
podemos seguir mais os seus passos, servir a Ele com mais dedicação e estarmos mais comprometidos com Ele. E fundamentarmos a nossa vida naquilo que não é o que eu penso, naquilo que não é o que você pensa, naquilo que não é o que a sociedade diz, mas naquilo que é mais importante, o Evangelho de Cristo Jesus. E com isso eu termino, dizendo, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. A boa notícia que fala a respeito de Jesus Cristo, o Filho de Deus começou a ser dado. E deve nos encher, e deve nos levar a dar essa notícia para outras pessoas. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos pela sua mensagem rica, viva e eficaz através da tua palavra. Ó Deus, e nós somos tão limitados diante da grandeza daquilo que o Senhor tem feito e deseja fazer. E diante da grandeza da tua palavra, Pai. Nós tivemos aqui hoje como objetivo apresentar esses aspectos introdutórios deste Evangelho, mas também refletir, ó Pai, sobre essa introdução que o Senhor, inspirando Marcos, coloca para nós, de que o Evangelho é Jesus Cristo. E nós queremos percorrer, ó Pai, essa jornada aprendendo mais sobre o Senhor. Porque assim como nos tempos de Jesus as pessoas pensavam muito e diziam muito a respeito dele, assim nos nossos dias as pessoas dizem muito e pensam muito a respeito de Jesus. E para alguns, talvez Jesus é um personagem, um coadjuvante da sua vida. Para alguns, talvez Jesus é alguém que homologa os seus planos, os seus sonhos. Talvez para alguns, Jesus é aquele que vai abençoar, aquele nome que você vai usar para ter uma palavra de afirmação. Mas a tua palavra nos apresenta quem é Jesus Cristo. E nós queremos entender quem é Jesus para as nossas vidas, para essa igreja, a partir da tua palavra. Nós queremos entender, através da sua palavra, ó Pai, a obra de Cristo Jesus de forma mais profunda. E nós queremos meditar no que o Senhor requer de nós. Nos usa, nos quebranta, para que essa igreja seja um referencial de apresentar Jesus Cristo para essa sociedade em que nós vivemos. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. A vida se manifestou como um de nós se fez, a si mesmo esvaziou, o seu sangue derramou, servo sofredor, a luz do mundo, promessa viva que se cumpriu, palavra que nos leva das trevas à luz, a escuridão não venceu.